Estou praticando o Ho'oponopono e parece que tudo piorou. Será que estou fazendo errado? Se você já teve essa sensação, calma. O que você está vivenciando é o desconforto inicial temporário. No vídeo de hoje eu vou te explicar a verdadeira cura do Ho'oponopono, através dessa filosofia que é o Ho'oponopono. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês curtam e se inscrevam no canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a verdadeira cura do Ho'oponopono, através do Ho'oponopono, dessa filosofia de vida que é o Ho'oponopono. Então, vamos lá. O que é a verdadeira cura? A verdadeira cura do Ho'oponopono, muitas vezes, você não sabe o que precisa. Muitas vezes você não sabe o que precisa. É verdade? Muitas vezes você nem sabe o que realmente quer, o que realmente precisa. Para o verdadeiro Ho'oponopono, curar não significa ver uma doença sumir ou um desejo do ego, do seu próprio ego, se realizar. Para o Ho'oponopono, a verdadeira cura está em retornar ao seu estado perfeito. E o que é isso, Karina? Retornar ao estado perfeito significa que eu não vou ter problemas, que eu vou ser uma perfeição? Não. Perfeição não quer dizer que você vai viver sem problemas, mas que você tem que adquirir um estado de paz interior, um estado de paz e harmonia. Você tem que ser amor. É isso que é retornar ao estado perfeito. Então, como eu faço isso? Retornar ao estado perfeito. Você não faz, você já é. Eu vou dar um exemplo. Lembra do exemplo do bebezinho, que eu já tinha falado em aulas anteriores? Desde o curso do Ho'oponopono que a gente vem dando esse exemplo do bebezinho. O bebezinho, ele nasce perfeito, ele é puro amor, pura energia do Criador. Então, esse bebezinho, ele é o puro eu sou. Esse bebezinho recém-nascido, ele nasceu, ele acabou de nascer, é pura luz. É o próprio eu sou, né? Cheio de amor, de luz. E quando esse bebezinho, ele começa a se identificar com o ego, à medida que ele vai experienciando, ele vai vivendo, tendo contato com a família, com outras pessoas, esse bebezinho ele vai adquirindo crenças, vai adquirindo traumas, vai adquirindo vivências. Então, esse bebezinho, quando ele nasce, ele é o eu sou puro. Mas, quando esse bebezinho ganha um nome, vamos citar, eu sou João. Então, esse bebezinho, ele ganha um nome. O nome dele é João. João tem pai, João tem mãe, tios, avós, professores. Então, ele começa a se identificar com a realidade em volta dele. Então, João agora tem um ego, tem personalidade e tem crenças, né? Sejam boas ou ruins, Joãozinho tem crenças. E com essas crenças que vão se formando, vão ali criando memórias, porque João se aborrece, João se chateia, João não sabe se ressignificar aquilo. Então, vai se acumulando essas memórias dentro de Joãozinho. Então, o eu sou puro é quando você nasce perfeito, você é um bebê puro, pura luz. E quando você já fica mais rapazinho, que ganha ego e personalidade, você já tem aí memórias dentro de você. Então, é esse exemplo que eu quis dar para vocês, porque é um exemplo que fica claro para todo mundo. O eu sou um bebezinho,
livre de memórias, pura luz. A representação do eu sou puro. A energia, a luz que habita nesse bebezinho. E aqui, Joãozinho. Joãozinho cresceu. Joãozinho agora tem personalidade, tem ego, tem crenças e também tem memórias. E o que eu quero dizer? É que você precisa ser luz. A verdadeira cura acontece quando eu vivo na paz interior, quando eu vivo na luz, quando eu sou essa própria luz. Vocês me entendem? É isso que eu quero dizer. Que a verdadeira cura, ela só acontece quando eu sou luz o tempo todo. Quando eu sou por amor, por harmonia, pura paz. Dizem que para entrar no reino dos céus, dizem não, é bíblico, que para entrar no reino dos céus a gente precisa ser como criança. E não é verdade? Eu não acabei de falar e demonstrar para vocês que para a gente poder realizar nossos sonhos, a gente precisa vibrar na mesma frequência da nossa centelha divina, ser como crianças, retornar ao estado perfeito. É como eu acabei de falar, não é que vocês não vão ter problemas, porque problemas vão aparecer, mas você tem que aprender a reagir dessa forma, no estado de paz interior, de harmonia, resolver suas questões nesse estado de paz e harmonia, porque é a sua essência, é amor, é paz e é harmonia. Então, o que o Ho'oponopono faz? Quando eu aplico o Ho'oponopono faz com que eu volte ao meu estado original, com que eu limpe as minhas memórias. Eu volto a ser pura luz. Como já foi passado para vocês durante o curso. Primeiro a gente limpa, a gente assume a nossa responsabilidade por aquelas memórias que estão ali. Depois a gente limpa. Aí a gente limpa, chama a nossa criança, diz: criança, meu amor, eu te amo, eu tô com você, vamos juntos limpar. E aí a gente pede a divindade para que a divindade faça esse trabalho de transmutação. Então, vai limpar as memórias que estão bloqueando você, para que você volte ao seu estado original e se torne a pura luz que você é, da sua essência. Então, por isso que muitas pessoas acabam dizendo que o Ho'oponopono não funciona. Por quê? Porque elas não acreditam ser essa luz. Elas não acreditam que elas são eu sou puro, de puro amor, de pura paz, de pura alegria. E quando elas não acreditam, elas simplesmente, às vezes, acabam se deixando levar pela mente, que é o que nós vamos ver durante esse vídeo. Então, a gente precisa acreditar que a gente é essa luz, limpar essas crenças de achar que Deus está fora. Deus não está fora de nós, Ele habita dentro de nós. Nós somos Deus em ação, essa luz, a centelha divina. E a partir de quê? A partir do momento que eu acredito em quem eu sou, tudo é possível. Tudo é possível, porque agora eu sei quem eu sou. A pura luz habita em mim. Então eu vou limpar essas memórias, para que essas memórias sejam limpas e eu retorne ao estado de luz e possa viver como centelha. O próximo tópico, então, primeiro, para que você tenha a cura verdadeira, né? Aplicando o Ho'oponopono, o primeiro passo é você retornar ao seu estado perfeito, aplicando o Ho'oponopono. E o segundo passo que nós vamos falar agora é sobre esse desconforto. No início do vídeo eu falei que existe um tal de desconforto inicial temporário. E o que é esse desconforto?
é onde dói. Por que dói? Né? Aí nós vamos retornar aquele vídeo das 3 mentes. Durante essa jornada, nós temos o vídeo falando aí das 3 mentes. A mãe, o Rani, a criança, o Nirripili, e o pai, a Umakua. Então, por que dói? Por que esse desconforto? Nós vamos justamente falar sobre a Nirripili. A Nirripili, que é a nossa mente subconsciente, é a parte mais profunda da mente, a parte não racional. Ela fica nas profundezas da mente. E eu dei exemplo na aula das 3 mentes de um porão, que o subconsciente ele é comparado a um porão escuro. E lá tá todo o lixo, tá toda a tranqueira, todo o lixo, lá na escuridão da mente subconsciente. Então, quando a gente começa a limpar nossas memórias, é como se a gente acendesse um interruptor, acendesse a luz. E o que acontece quando acende a luz? Tudo clareia, na verdade, tudo clareia. E aí é onde a gente toma a gente começa a ver as coisas com clareza. Bem assim as nossas memórias. Elas chegam à superfície, né? Elas sobem, elas emergem das profundezas. E aí a gente tem contato com elas. A gente começa a perceber nossos traumas, nossos medos, nossos anseios. E aí, o que acontece? Eu tenho que começar a aceitar que eu tenho aquilo dentro de mim. Eu tenho que aceitar que aquilo faz parte de mim, começar a enxergar, a olhar para isso. Porque muitas vezes a gente não quer olhar para esses traumas, para essas dores. E começa a fazer Ho'oponopono hoje. Amanhã eu já não quero fazer mais. Às vezes é a mente. Né? Às vezes você não quer olhar para o seu problema, para o seu trauma. E aí causa esse desconforto inicial temporário. Mas eu quero dizer para vocês que esse desconforto, ele passa. Você não vai sentir isso a vida inteira. Mas é porque existe um tempo para que você comece aceitando isso. Para que você, assim, traga essas memórias e você comece a aceitá-las, comece a perceber o que está acontecendo, né? Então, leva um tempo. Esse desconforto vem, mas passa. Então, não desista, continue limpando. Continue limpando, fazendo seu processo de limpeza. Não desista. Então, eu acabei de falar que o primeiro passo é você retornar ao seu estado perfeito. E o segundo passo é você aceitar essas memórias, você continuar a limpá-las. Uma curiosidade que eu quero falar para vocês também é que o Ho'oponopono, ele vai começar a limpar as memórias que estão nos chakras, né? Eu não sei se vocês já viram meu vídeo falando sobre chakras, mas eu tenho um vídeo aí falando sobre os chakras. Qualquer coisa eu coloco aí na descrição para vocês que ainda não assistiram. Que nós temos 7 chakras principais e que é justamente nesses chakras principais que ficam as memórias ou as crenças. E esses chakras principais, dependendo, eles vão ficando em desequilíbrio. Algumas pessoas falam que é bloqueado, outros dizem estagnado, porque esses chakras, eles são centros de energia, eles são como rodas. Então, eu tenho o chakra coronário, chakra frontal, chakra laríngeo, chakra do cardíaco,
tem o chakra plexo solar e assim vai, até o básico. Nesses chakras é onde estão algumas crenças que guardamos. Então, quando a gente inicia o processo de limpeza com o Ho'oponopono, esses chakras eles vão sendo desbloqueados e faz com que a luz ela flua desses chakras. Eles são rodas, né? Tipo redemoinhos. Então, quando eles voltam ao equilíbrio, eles fluem melhor. A luz passa com leveza, com facilidade. Então, daí a importância de limpar as memórias, porque faz com que seus chakras também trabalhem melhor. Então, vamos lá ao terceiro passo. Nós já falamos que a gente precisa retornar ao estado perfeito para que essa verdadeira cura aconteça. Nós já falamos sobre esse desconforto inicial temporário, que nada mais é do que você tem que continuar limpando suas memórias, aceitando que elas existem e que você precisa olhar para elas com amor. Pega a criança, a sua criancinha e diz: meu amor, eu estou aqui, não tenha medo, vamos limpar. E faz o pedido à divindade. Então, o terceiro passo é por que a mente quer desistir. Por que a mente quer desistir? Geralmente, a gente começa esse processo do Ho'oponopono sozinhos. Não temos mentores e a gente vai e começa o processo sozinho porque acha que consegue. E aí, a gente começa a fazer a limpeza de memórias. E aí, no primeiro sinal, né, de desconforto, que o desconforto vem, como acabamos de falar, o ego quer desistir. O ego não quer mais, deixa o japamala para lá e desiste. Então, o que eu quero falar para vocês? Que vocês não podem deixar com que a mente de vocês vença essa batalha. Vocês têm que ser mais forte do que a mente de vocês. Eu vou dar um exemplo. Vamos que vocês têm uma memória. Você foi uma criança e as pessoas ao seu redor, seus familiares, não deixavam você falar, não deixavam você se expressar. Quando você abria a boca, menina, se cale! Menina, se cale! E aí você se calava. Aí, novamente, você queria argumentar. E aí, tipo, seu pai, sua mãe ou alguém que cuidava de você dizia: ó, você se cale. E aí você se calar. Então, você criou uma memória, você não conseguiu ressignificar isso. Você criou uma memória porque as pessoas não deixavam você falar. Entendeu? Você sofreu uma opressão que não deixavam você se expressar e você criou uma memória. E aí você começa a aplicar o Ho'oponopono. E você tá lá aplicando o Ho'oponopono e decide reprogramar isso. Porque nós temos que reprogramar, é verdade? E aí você decide reprogramar isso. E aí você vai fazer um teste. Vai abrir a sua boca, falar em público. E quando você abre a boca para falar, porque você quer reprogramar aquilo, né? Você tá limpando, né? Então você quer reprogramar. E aí quando você começa a falar, aí quem aparece? A mente, através de um gatilho. Isso, através de um gatilho, a mente começa a lhe sabotar. E aí você começa a suar frio, o coração começa a bater bem forte, suas mãos começam a suar. E aí a mente, aquela memória, quer fazer de tudo para que você pare. Quem é que está agindo aí através desse gatilho? Alguém sabe?
A mente subconsciente, a sua criança que guarda as suas memórias. É a mente subconsciente, meus queridos. A memória estava lá. Você foi limpar, reprogramar. E o que é que acontece? A criança logo aparece. Ela não quer que você reprograme. Ela lhe defende. Ela vai dizer, para que isso? Permaneça como está. Eu não quero. Para que essa mudança? Para que esse gasto de energia? Não é verdade? Mas você tem que ser mais forte. O gatilho vem e você continua. E aí você faz de novo. Você fala em público de novo. Então, o que eu recomendo a vocês? Toda vez que aparecer esse gatilho, vocês respirem 3 vezes. Respire. Solta o ar, respira novamente 3 vezes e chama a criança. Vai, pega o japamala e reprograma. Minha criança, eu te amo. Pega, fala com ela com gentileza, com amor, conversa com ela. Vamos reprogramar juntos. Sua mãe tá aqui, o Rani. Você não precisa ter medo. Eu sou adulta e cuido de você. E vai conversando com ela e começa a limpar essa memória. Então é sobre isso o vídeo de hoje. Eu acabei de falar para vocês porque a mente quer fazer vocês desistirem. Eu vou colocar um exercício na descrição do vídeo. Vou até citar como é esse exercício agora, só um instantinho. Então, o exercício é o seguinte. Vocês vão identificar as memórias e sentimentos que estão bloqueando a sua paz e limpar essas memórias usando o Ho'oponopono. Então, nesse exercício, o que ele propõe? Passo 1, preparar a mente. Vocês respiram fundo, fecha os olhos, respira fundo. Algumas vezes, acalma os pensamentos, né? Procura um lugar tranquilo, pega o seu japamala. E aí você vai, pega um caderno, anota o que está te incomodando, reconhece a memória. Aqui diz assim, para relacionamentos, você se sente amado e empolgado ou vive irritado, cobrado e achando que ninguém te entende? Então você anota o que está te incomodando, por que alguém não está te entendendo, você anota. No trabalho, você se sente realizado ou motivado? Ou vai trabalhar se arrastando? Dizendo que para que trabalhar na segunda-feira? Né? E pensando que você só vai ser feliz quando se aposentar. Então, você anota também. Na saúde, você se sente jovem ou velho demais para realizar seus sonhos? Vive cansado, reclamando? Anota. Finanças. Você se sente próspero e grato ou vive preocupado? Repetindo frases como, a crise não dá para enriquecer ou dinheiro não traz felicidade. Anota também. Então, passo 3. Então, passo 1, preparar a mente. Passo 2, o raio-x das áreas da vida. O que é que você vai localizar ali na área da sua vida que precisa ser olhado com carinho, com amor. E o passo 3, a limpeza. Escolha uma memória por vez. Escutaram? Uma memória por vez. E aí, olhe para o que você escreveu e escolha apenas um sentimento ruim ou pensamento limitante para limpar agora. Ou seja, alguma crença que tenha aparecido nessas áreas, você anota e vai fazer a limpeza. Então, se lá apareceu assim, eu sou incapaz, você localizou uma memória assim de que você não está sendo capaz ou não está sendo boa o suficiente.
Aí o que que você faz? Você limpa, vai aplicar o Ho'oponopono. Como é que você vai aplicar o Ho'oponopono? Memórias de que eu não sou boa o suficiente. Divindade, limpa em mim as memórias que me impedem de ser boa o suficiente. E aí, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. E assim sucessivamente. Então é isso, meus queridos. Uma memória por vez. Não faça na carreira, faça com calma. Eu acabei de falar para vocês que o Ho'oponopono, ele funciona assim. Só que ele funciona para aquela pessoa que teve força de vontade, de continuar, de sentir o desconforto e respirar fundo e continuar. De não deixar que a mente o sabote. De vir o gatilho, da mente mandar o gatilho e você ser forte o suficiente para continuar, para não desistir, para todos os dias estar ali limpando aquela memória. Porque Ho'oponopono não é sobre fazer uma vez, é todos os dias, é que nem escovar os dentes. Tem que ser feito todos os dias. Limpar as memórias. Quando você inicia o processo, você tem que dar continuidade, é todos os dias. Então, eu termino aqui. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que o primeiro passo para que você tenha uma verdadeira cura é você vibrar na frequência da sua centelha divina. E como você vai vibrar na frequência da centelha divina? Ser luz. Desse jeito, fazendo a limpeza das memórias, sendo luz, sendo amor, buscando a paz. Olhe, eu já passei por esse desafio. Não é, como eu posso dizer, algo fácil de se fazer sozinho então. Mas você tem que ter força de vontade, como eu já falei para vocês. Então, o primeiro passo é vibrar na frequência da sua centelha divina. O segundo passo é você sentir o desconforto, localizar a memória, chamar a criança para pertinho de você, tratá-la com amor, iniciar o processo de limpeza e não deixar que os gatilhos sejam mais fortes que vocês. Outra coisa que eu quero falar é sobre a importância da gratidão. Vocês têm que procurar ser grato, não reclamar, agradecer. Esse é um passo grande que você pode dar todos os dias. Acordar agradecendo, passar o dia na gratidão, terminar o dia na gratidão. Dessa forma você consegue vibrar na frequência da sua centelha divina. Aí você pode me dizer, Karina, é fácil fazer isso. É fácil. Quando se tem uma programação. Mas quando isso não está programado e instalado dentro de você, você tem que ser forte. Você tem que procurar lembrar da programação que você quer colocar hoje na sua vida. Porque a velha, ela sempre vai lhe puxar para baixo. Mas você tem que ser forte e lembrar que você não quer mais essa vida. Você quer mudar. E a mudança existe. A mudança exige força de vontade. Então, eu termino aqui o vídeo de hoje. Lembrem que o exercício está na descrição do vídeo. E desde já eu agradeço a todos. Obrigada por todos. Eu agradeço pela oportunidade de poder passar esse conteúdo. Desde já agradeço. Peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.